Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Acabando a conquista de Makkah Mukarrama, começa os dias a seguir. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam fica 19 dias a tratar de vários assuntos, várias conversões e várias situações e regras e leis que foram instauradas, que falámos no último episódio. E agora começa a haver um novo problema que se levanta. Como sabem, os árabes estavam divididos em tribos. A maior de todas as tribos era a tribo Quraishita, que predominava a cidade de Makkah Mukarrama. Em segundo lugar, tinhas a segunda maior cidade, que era a cidade de Taif, que era gerida pela tribo de Banu Thaqif. E depois deles é que começa a haver uma série de tribos que juntos são uma grande maioria, mas sozinhos não têm a capacidade de enfrentá-los. Essas tribos que estavam neutras, que durante todo esse conflito não tomaram lugares, não tomaram posições. Naturalmente houve algumas, que nós já falámos no passado, que aliaram-se aos muçulmanos, outras aliaram-se aos Quraishitas, mas houve muitas tribos árabes que não aliaram-se e que ficaram numa posição neutra. Eles tinham um pensamento que, se realmente esses muçulmanos são maus, então quando vierem conquistar Makkah, irá-lhes acontecer o que aconteceu com a tropa dos elefantes. Como sabem, no ano em que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu, houve uma tropa que veio invadir Makkah Mukarrama e que foi completamente aniquilada. Os seus elefantes foram aniquilados por pássaros que vieram no céu e que acabaram com eles. Portanto, eles sabiam que se realmente essa nova religião que agora está a chegar a Makkah Mukarrama, se eles forem maus, então eles vão ser totalmente destruídos. Mas se eles forem bons, significa que eles são verdadeiros e a religião deles está certa. Então a grande maioria dos árabes em toda a Arábia acabaram por ficar numa posição neutra, e quando veem que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam é vitorioso, percebem que ele é realmente um mensageiro de Deus, e é aí que entra uma grande massa e fatia de novos muçulmanos que vêm dessas tribos. Porque na realidade o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam não combateu com a Arábia toda. Ele combateu foi com os Quraishitas, que eram a maior tribo na altura, e os seus aliados. Mas houve muita gente que foi neutra e que agora está a entrar no Islão sem luta. E se fizermos sempre as contas, iremos perceber que a grande maioria das pessoas que entraram dentro da religião islâmica entrou sem qualquer combate e sem, efetivamente, qualquer luta. Depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a partir daí, lança uma ordem que toda a zona do Hijaz é toda aquela província que cobre, hoje praticamente toda a Arábia Saudita cobre esta província, deste lugar onde nasce ou renasce o Islão, o paganismo tem que ser acabado na sua totalidade. O que é que significa? Quem quer ser pagão pode ser pagão, mas já não pode haver, nem nesta zona do mundo, qualquer tipo de templos ou paganismo público. Quem quiser pode efetivamente fazer sozinhos. Como sabem, o Islão não obrigava ninguém a converter-se, mas a abertura do paganismo teria que acabar, pelo menos nesta zona do mundo. E atenção que é só nesta zona do mundo. Porque quando nós olhamos que os muçulmanos foram para a Índia e reinaram durante 1000 anos, eles não andaram a destruir os templos hindus. Quando nós vemos que os muçulmanos foram para o Egito e ainda hoje estão a reinar, eles não andaram a destruir
todos os rituais ou santuários pagãos egípcios. Muito pelo contrário, eles deixaram efetivamente tudo, e foi agora há bem pouco tempo que os ocidentais vieram, portanto, arqueólogos e tudo mais, e começaram a escavar e começaram a abrir efetivamente isso tudo. Então, os muçulmanos, portanto, nunca tiveram o problema do paganismo, a eliminação do paganismo, pelo menos a nível de templos, era para naquela zona do Hijaz. E atenção, quando eu estou a falar paganismo, não estou a falar dos cristãos, do cristianismo, que manteve-se, e até mesmo do judaísmo, cujas sinagogas também se mantiveram, e ainda hoje há, efetivamente, algumas delas que estão abertas, ou pelo menos estão presentes. E então ele manda Khalid bin Walid, o nosso general, para destruir uma série de templos que eram considerados os templos de peregrinação, entre elas o templo de Uzza, e eles dizem até que quando, à medida que os muçulmanos foram para todas essas zonas, podemos dizer para esses templos de paganismo e de peregrinação, grande parte desses templos já tinham sido abandonados e eles efetivamente limparam todos os seus vestígios dos templos e todas aquelas pedras e tudo mais. As outras pessoas naturalmente já tinham sido embora. No entanto, houve efetivamente uma pequena tragédia. E nós, como sempre já vos expliquei, nós não podemos açucarar as coisas e esconder episódios só para realmente ficar mal. O Islão é um modo de vida, é feito por Deus, mas é praticado por seres humanos. E seres humanos fazem erros, número 1. Número 2, nós não podemos equiparar todos, como eu disse na última aula, não podemos equiparar todos os discípulos iguais. Aqueles discípulos que tiveram 20 anos com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não podem ser equiparados com aqueles discípulos que acabaram agora de se converter. Os que acabaram de se converter estão a fazer a sua aprendizagem e logo estão a fazer erros que naturalmente os mais velhos não fariam. Acontece aqui um grande erro. Khalid bin Walid, como sabem, vai ser um grande general do Islão. O Islão nunca mais irá esquecer-se dele. Ele é a espada de Allah, mas ele tem apenas algumas semanas de Islão. E ainda existe dentro dele algumas nuances que são normais da vida anterior que ele teve. Ele foi também para uma pequena vila, na altura, para, efetivamente, chegar e fechar os templos pagãos, como ele tinha sido, portanto, ordenado. Mas quando ele lá chegou, a tribo era a tribo de Banu Jazima, e também para os convidar, efetivamente, ao Islão. Acontece que esta tribo, no passado, tinha morto um tio dele. E ao ver isso, os muçulmanos a chegarem, esta tribo, que tinha uma inimizade com ele, pôs-se em batalha com Khalid e a sua tropa. É uma tropa pequena que ele veio com ele. Naturalmente, nessa rixa, Khalid naturalmente ganha e neste combate, Khalid mantém efetivamente a batalha a continuar, e há quem diga que, e eles dizem, e chegou uma altura em que esta cidade realmente esteve pronta para aceitar o Islão, em vez de dizerem Aslamna, nós aceitamos o Islão, disseram Sabina, nós tornamos-nos sabeus. Como os árabes chamavam os muçulmanos de sabeus, porque sabeu era uma espécie de uma religião que existia naquela altura, que eram homens que não aceitavam o politeísmo, eles chamavam de sabeus. Eram pessoas que acreditavam em um Deus, mas não tinham religião. E então, quando eles disseram isso, Khalid pode ter pensado que eles estão a dizer isso para se protegerem de não morrer. E continuou a batalha. Quando, na realidade, o Islão e esta regra vai efetivamente ser explicada a Khalid mais tarde, que numa batalha, quando alguém se rende, não se toca mais nele. E, naturalmente, não se mata civis. O certo é que ele continuou realmente a perseguir e a continuar a guerra, e até mandou os seus soldados, entre eles Ibn Omar, o filho de Omar, e Abdurrahman bin Auf, um grande discípulo, para realmente não pararem de lutar. Esses dois, naturalmente já tinham muitos anos de Islão, sabiam que a regra era quando alguém aceita o Islão ou diz que quer aceitar o Islão e rende-se,
a partir daí não se faz nada com eles. O certo é que dizem que Khalid até insultou Abdurrahman bin Auf e continuou a batalha, manteve-se muito furioso e muita gente naquela tarde morreu mesmo após ter se rendido. A notícia chega ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que vira-se para a Kaaba e faz uma dua, cujo resumo era que eu peço absolvição de tudo o que Khalid fez, ou seja, eu não mandei Khalid fazer isso, e ele, de uma certa maneira, pediu absolvição a Allah, que eu não tenho culpa do que ele fez, e manda Sayyidina Ali, radiallahu anhu, para pagar o resgate, portanto, o resgate, ou seja, o blood money, foram pessoas que foram inocentemente mortas, e Abdurrahman bin Auf também chegou mais tarde e queixou-se que ele foi altamente insultado por Khalid, apesar de Khalid ser o seu comandante, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse palavras que também ficaram nos anais da história, que não insultam os meus companheiros, porque eles são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que se eles gastarem um punhado de areia em caridade, o seu punhado de areia em caridade é mais valioso do que se nós gastarmos uma montanha cheia de ouro. Ou seja, eles estão acima de todos nós e não se toca em nenhum deles. Naturalmente que mais tarde também chamou Khalid e a demonstrou profundamente. Agora, aqui está. Quando as pessoas muitas vezes leem, fora do contexto, dizem, já viu, Khalid era um discípulo e um companheiro e fez isso. E as pessoas equiparam Khalid, naquela época, com algumas semanas de Islão, ao Abu Bakr com 20 anos de idade. Não é a mesma coisa. Eles eram seres humanos, foram aprendendo. O que nós não podemos esquecer é que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no fim disse, todos os meus companheiros, aqueles homens e mulheres que me viram e converteram-se e morreram muçulmanos, são todos imaculados. Ou seja, no fim, todos os seus erros foram limpos e o nosso coração tem de estar limpo com eles. Dizem que Ibn Ishaq, também um historiador da época, até diz que houve um homem que na altura que estava a ser executado, que foram toda aquela tribo foi executada, e ele até pediu para falar com a sua mulher e depois cantou um poema de amor para ela e foi executado e morreu no seu colo, e até o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que vocês viram isso tudo e vocês porquê é que não fizeram nada? Quando se vê, isso mostra também uma regra que quando um comandante, nós temos de seguir um comandante até ao fim, mas quando este comandante começa a tomar crimes, aí nós, os soldados, podemos efetivamente revoltar-nos e travar, às vezes, essa situação que o comandante possa efetivamente ter. E essas situações todas levaram depois para realmente esse final. Todas estas situações foram acontecendo e até que finalmente chegou a notícia. Chegou a notícia que em Taif, a segunda maior cidade da Arábia e a segunda maior tribo, podemos dizer a segunda tribo mais forte, que eram Banu Thaqif. Não se esqueçam, a Banu Thaqif era onde o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha pedido ajuda antes de emigrar para que eles pudessem efetivamente ajudar o Islão, e eles foram maltrataram o profeta e apedrejaram e tudo mais. Essa gente, que era uma tribo muito dura, muito rija, muito forte e muito aguerrida, eles, quando sabem que Makkah Mukarrama caiu, eles já começam, e eles tinham um ídolo também, que é o ídolo de Lat, que era realmente o maior ídolo deles. Eles percebem que a conquista de Makkah implica que o paganismo vai chegar ao seu fim. Então eles tinham que se levantar para a guerra. Número 1. Número 2. Eles também percebem que há aqui uma grande oportunidade de nós conquistarmos Makkah Mukarrama e Kaaba e ficarmos donos disso tudo. 3. Eles também percebem que eles já sabiam que tinham feito ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam há uns anos atrás, há 8, 9 anos atrás. E eles sabiam, na cabeça deles, que ele devia ter connosco também. E vai haver também uma vingança. Eles estão a pensar nos tempos antigos, que nos tempos antigos era isso que acontecia. Aquela tribo, realmente, que chegasse em cima, iria acabar por vingar-se por tudo. O que eles não sabem é que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, veio mudar o mundo e veio mudar essas condições de vingança e realmente praticar uma
nova maneira do humanismo, que é a maneira, não é bem nova, mas é a maneira que realmente sempre existiu, que é termos tolerância e perdoar, efetivamente, e levar as coisas para a frente. Mas eles não sabiam disso. E então eles, ao perceberem que os muçulmanos realmente já estão prontos e já conquistaram Meca, eles próprios juntam toda a zona da Arábia, aliados que ainda não se tinham convertido ao Islão e que se calhar não queriam entrar no Islão, e levantam uma tropa de 20 mil homens. Muitas vezes as pessoas perguntam que já viu esta história do Islão, está cheio de batalhas, batalhas, batalhas. Sim, mas não são batalhas de agressão, como muitas vezes pintam-se lá fora. Lá fora, a islamofobia e aqueles indivíduos que estão sempre a querer atacar o Islão fazem uma mini batota, não é mini, é mesmo uma batota, que é tentam contar a história, como eu estou-vos a contar, com as batalhas, Badr, Uhud, trincheiras, Khaybar, a conquista de Makkah e agora a batalha do Hunain, e dizem, isso é só batalhas, só batalhas, só batalhas. A religião deles só é batalhas. O que não dizem é que não contam a história inteira. É que os muçulmanos começaram como outcasts, como forasteiros, como um povo, ou como um grupo, nem povo, um grupo que estava a ser oprimido. E que realmente, para se impor dentro desse espaço, eles tinham que se defender. As pessoas têm o direito de se defender. E essas guerras todas que aconteceram foram todas em defesa e não em ataque. Badr foi em defesa. 1000 homens estavam a vir atacar Medina e encontraram-se em Badr. Uhud foi em defesa. Os Quraishitas perderam a primeira batalha e disseram que nós vamos atacar vocês outra vez. E vieram. Portanto, Khandak, trincheiras, eles vieram invadir Medina e nós construímos as trincheiras. Khaybar foi claramente um ataque dos judeus que, na altura, tinham-se revoltado contra os muçulmanos e tinham virado contra os muçulmanos em plena trincheiras, e os muçulmanos tinham que, efetivamente, lá acabar com esse problema, porque eles volta e meia estavam a atacar, e volta e meia eles estiveram ao lado dos Quraishitas quando tinham feito tréguas com os muçulmanos na Batalha do Uhud. A conquista de Makkah é claramente também foi depois de um ataque e de uma quebra de tréguas. E agora, Hunain está a ser a mesma coisa. Os muçulmanos não lançaram uma batalha. Quem prepara um exército de 20 mil homens é Banu Thaqif. Eles querem agora atacar Makkah. Portanto, na realidade, e vocês, se olharem para ouvirem as histórias atrás e ouvirem todos os acontecimentos, irão chegar à conclusão que os muçulmanos sempre quiseram apregoar a paz e chegarem a acordo com todos os seus e criar alianças. Mas volta e meia o inimigo não queria aceitar isso e levantava grandes exércitos. E como deve calcular, os muçulmanos não podem simplesmente sentar e levar porrada. Isto não funciona em qualquer parte do mundo. Eles tinham que se efetivamente defender. Foi isso que eles fizeram. Na Batalha do Hunain, eles dizem que o Banu Thaqif levantam 20 mil homens, não só da tribo Thaqif, como das tribos de Hawazin, que viviam nas periferias, e o profeta sallallahu alaihi wasallam tem em vida Abdullah bin Abi Hadrat, um discípulo, para realmente ir lá fazer scouting, verificar, e ele realmente confirma que eles estão muito bem preparados e vão realmente, e estão com toda a força, trouxeram praticamente todo o gado, as pessoas, as mulheres, as crianças, eles trouxeram tudo realmente para a batalha. E o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam pede conselhos aos seus séniores discípulos, e Omar, até numa primeira fase, disse que se calhar pode ser um erro, Abdullah ibn Hadrat pode estar a dizer que são tantos, mas se calhar não são assim tantos, mas na realidade o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que não, Omar, ele tem razão, eles são mesmo muitos. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam até pede ajuda aos convertidos de Makkah, dizendo que, olha, vocês estão prontos para vir connosco, porque eles são novos muçulmanos. Eles levantam um exército de 12 mil homens. Mas se formos ver bem, os antigos, os Muhajirin e os Ansar, devem ser 3, 4 mil. A grande maioria agora são recém-convertidos, que converteram-se nos últimos 4, 5 semanas. Eles, naturalmente, os muçulmanos levantam-se, estão prontos para a batalha. Safwan ibn Umayya
que ainda não é muçulmano, radiallahu anhu, até empresta muito armamento, conforme expliquei mais tarde, o profeta sallallahu alaihi wasallam vai dar uma grande parte do despojo e isto vai-lhe derreter e ele vai entrar no Islão também. Abu Sufyan, Hakim ibn Hizam, todos esses grandes homens, aristocratas quraishitas que agora se converteram, também ajudam em várias maneiras a nível monetário, e o certo é que consegue-se levantar no dia 6 de Shawwal, no mês 6, portanto no mês 10, 19 dias após o profeta sallallahu alaihi wasallam ficar em Meca e ter entrado em Meca, e eles, portanto, saem com 12 mil homens. Em 4 dias eles chegam ao vale de Hunain, que é um vale ali perto, no meio, entre Meca, Mukarrama e Taif, e é lá onde eles acampam, esses 12 mil homens. Naturalmente que esses 12 mil homens estão cheios de força, cheios de vontade, com muita confiança, mas é ali que Allah vai dar mais uma lição. No Alcorão também fala sobre a batalha de Hunain, em que Allah diz que lembram-se quando vocês estavam cheios de confiança e depois a coisa correu mal no início. Em outras palavras, agora aqui a lição era outra. Enquanto que na lição nas outras batalhas éramos poucos, éramos mais fracos contra um grande poderio, mas com firmeza e obediência a Deus ganharam. Agora, quando realmente estamos numa batalha onde estamos de pé de igualdade, eles são 20 mil, nós somos 12 mil, tudo bem, mas estamos bem equipados, também não é preciso estar overconfident, porque no fim não interessa se és grande ou se és forte, o que interessa é se realmente és obediente a Allah e estás a lutar por uma boa causa. E aqui Allah, numa certa maneira, quis parar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, até quando ouviu as conversas do seu exército, também chamou a atenção dizendo que, olha, vocês não pensam que vão ganhar só pelos números. A gente já ganhou como números pequenos, mas isso não significa que agora que os nossos números são iguais, que agora vai ser um walkover, não é? Depois contou a história de um profeta que tinha um exército muito grande e todo mundo pensou que realmente isto vai ser muito fácil, e naquela noite, quando todo mundo dormiu, quando todos dormiram, houve uma praga, um vírus que entrou no acampamento e matou todo o exército. Então, o que é que isso mostra? Que no fim quem decide é Allah. Nós fazemos os nossos esforços, naturalmente, preparamos o melhor possível, mas no fim a decisão final é sempre de Allah. Não é só nas batalhas, em qualquer parte da vida mundana. Sim, Allah é Rahim, é justo, vê os esforços e de acordo com os esforços dá ou tira, mas nós não podemos pensar que são favas contadas. E é neste momento realmente que, do outro lado, dizem que este povo de Banu Thaqif nomeou um jovem, novo líder, chamado Malik ibn Auf al-Nasri, tinha só 30 anos. Ele veio realmente suceder ao seu antecessor, que era um homem muito velho, muito sénior, chamado Duraid bin Sima, que realmente até nesta batalha trouxeram-no para abençoar as tropas. E quando ele realmente se apercebe que dentro da tropa está... Ele ouve barulho de homens, mulheres, crianças e gado. Ele diz, porquê é que vocês trouxeram toda a gente aqui? Vocês deviam ter deixado as mulheres e as crianças e o gado nas nossas fortalezas. As fortalezas de Taif são muito boas. Iremos falar sobre isso para a semana. Mas o chefe Malik ibn Auf, um jovem cheio de força, disse que não. Eu trouxe todo o mundo para que os nossos lutadores estejam completamente fortes e ao olharem para as suas mulheres e filhos ganham força para lutar mais. Foi aí que Dureid disse que não, tu és um tolo. Na realidade, o que dá força a um homem é a sua espada, é a sua convicção. Fizeste muito mal em trazeres isso, porque se perdermos, vamos perder isso tudo. E se ganharmos, realmente seria melhor. E o certo é que ele não aceita isso, Malik não aceita, e até diz que não, se vocês não me seguirem a mim, eu vou me suicidar. E o certo é que eles cedem à chantagem emocional e seguem também para a batalha. E é essa batalha que, naquela noite, eles realmente chegaram, portanto, prepararam-se, e vai ser uma batalha que vai começar no início. Também é uma história também digna de contar, é que no caminho para a batalha, os muçulmanos passaram por uma árvore.
E era uma árvore que no tempo dos paganismo, as pessoas costumavam usar aquela árvore como abençoar. E costumavam sacrificar os seus animais e pôr lá as suas espadas e os seus lençóis e tudo mais. E então um discípulo, conforme estamos a ver, pessoas só com uma semana de Islão, portanto, disse ao profeta, porque nós devíamos ter também uma árvore igual para nós. E foi aí que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que vocês estão a falar como os filhos de Israel falaram também quando se converteram à religião de Moisés, em que queriam trazer o paganismo das religiões anteriores para o monoteísmo. Isso não existe, é Deus que dá, é Deus que tira. Todos os rituais pagãos têm que efetivamente de acabar. E conforme os problemas chegaram à noite, um grupo ficou a tomar conta e o outro grupo ficou à espera, e no dia a seguir realmente a guerra vai começar, e inshallah iremos falar sobre isso na próxima semana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.